Deus, Espírito Santo, que nos deu a fé, nos guarda a fé, também nos oriente através da sua palavra. Queremos ouvir e meditar agora, especialmente a leitura do Evangelho deste culto. As leituras são no domingo de amanhã. Meus irmãos e irmãs, nós falamos um pouquinho já na semana passada, um pouco sobre a questão do fim do mundo. E esse assunto do fim do mundo é muito falado, muito conhecido, muito explorado em muitas áreas, em religiões, filosofias e também no cinema. Teve alguns filmes aí, 2012 e uns outros, Armagedon, vários filmes que têm como tema o fim do mundo. E muitas datas foram previstas para o fim do mundo. Algumas religiões previram mais de uma data, e aí quando a data chegava e o mundo não acabava, eles davam uma desculpa e arranjavam outra data. Né? Algumas datas conhecidas ultimamente foram o ano 2000 e o ano 2012, por causa do calendário lá dos maias, dos astecas, o ano ia acabar com 2012. Obviamente, ninguém acertou e ninguém vai acertar. Nós estamos vivendo há meses aí uma guerra lá na Europa e o país que invadiu o outro tem armas nucleares. Então, se volta a falar do fim do mundo, porque se alguém jogar uma bomba nuclear, uma só que seja, se não destruir o mundo, vai destruir uma boa parte dele. Então, o assunto do fim do mundo sempre está aí. E ainda tem gente colocando data. Mas a verdade é que só Deus Pai sabe quando será o dia e a hora do fim do mundo, do juízo final. Jesus, na qualidade de homem, ser humano, não sabia. Somente Deus Pai, que Jesus diz lá em Marcos. Qual é a nossa parte de tudo isso? Essa questão do fim do mundo. Tem gente que não dá bola, acha que isso é história, lenda, que isso não vai acontecer. Outros morrem de medo, não sabem o que fazer. Alguns, por exemplo, morrem de medo do livro de Apocalipse, que acham que é um livro para assustar a gente sobre o fim do mundo. Na verdade, é um livro para nos preparar e nos consolar para o fim do mundo. Mas qual é a nossa parte, então? A nossa parte simplesmente é estar sempre preparados, sempre prontos para não sermos surpreendidos, como diz Jesus, como um animal é surpreendido quando cai numa armadilha, ou um ladrão que vem na hora que ninguém espera. Jesus diz: olha, nós temos que estar prontos para estarmos de pé quando o Filho do Homem voltar, quando Jesus vier. A Bíblia fala bastante do fim do mundo, não só no Novo Testamento, nós ouvimos hoje as leituras aí em Malaquias, falando um pouquinho, o Salmo falou um pouco. Os profetas falam, muitos lugares da Bíblia falam, para mostrar como será o fim do mundo. Não falam quando, mas como será, e dar alguns sinais. E tudo isso para nos deixar então preparados para essa data. No Evangelho de hoje, em outros textos, Jesus também está dizendo isso. Jesus nos prepara para o fim do mundo. É uma figura do mundo em chamas. Deus não deixa bem claro como vai ser o fim do mundo, se não vai ser novamente um dilúvio, mas sim, a Bíblia diz que vai ser tudo destruído por fogo, etc. Quer dizer, a gente até pode pensar que pode ser uma guerra nuclear. Não quer dizer que vai ser. Jesus nos prepara o fim do mundo. E essa é a parte importante. Não importa saber como, nem quando vai ser, mas como a gente se prepara. E Jesus então nos dá algumas orientações desse texto de hoje. Primeira coisa, ele diz assim: não sejam enganados, mas agarrem-se, firmem-se na palavra de Deus. Eu vou ler aqui no versículo 8, ele diz assim: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora,
porém não vão atrás deles. Eu já comentei em outros momentos, vocês sabem, existem várias pessoas no mundo que dizem que são Jesus. Tem um famoso, lá em Curitiba, Henrique Cristo, apareceu muitas vezes na televisão. E tem muita gente dizendo que o fim do mundo está chegando, já sabe a data, como eu comentei antes. Jesus diz, olha, não acreditem, não vão atrás dessa gente. Lá em Marcos 13, Jesus diz assim, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e olha que interessante, operando sinais e prodígios e milagres para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus está dizendo, olha, não é gente que vai só falar, tem gente que vai conseguir fazer milagres até, e prodígios e sinais para enganar quem crê. Então, isso mostra que o diabo, os seus seguidores, eles têm poder. Até um certo ponto eles têm poder. Eles vão usar isso para tentar nos enganar. E a gente já vê isso acontecendo, meus irmãos? A gente vê por aí, mundo afora, pertinho de nós, falsos mestres, distorcendo a palavra de Deus, usando a Bíblia, mas ensinando coisas que Deus não disse. Seguindo o exemplo de quem? Do diabo. Lembra? O diabo fez isso quando ele tentou Jesus no deserto. Ele usou versículos da Bíblia para tentar fazer Jesus adorar ao diabo em vez de adorar a Deus. Isso já existe. Há muita gente prometendo que Deus não promete, pregando coisas que a Bíblia não diz. E o que isso mostra? Que está se cumprindo um outro sinal do fim dos tempos. Na verdade é o mesmo, mas, desculpa, o apóstolo Paulo, ele detalha esse sinal de Jesus dos falsos mestres. Olha o que ele diz. Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina verdadeira. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às falas. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Olha, o pessoal vai ouvir mestres que dizem coisas que eles querem ouvir, coisas que agradam a sua cobiça, a sua natureza humana, e não vão querer mais ouvir a palavra de Deus verdadeira, vão se entregar para essas falas, e a gente vê isso acontecendo. Então, qual que é a defesa contra isso? Como é que a gente se prepara para não ser enganado por falsos mestres, meus irmãos? Jesus disse, agarre-se firme na palavra de Deus. Essa é a palavra que não só alimenta a fé da gente, mas dá a sabedoria para a gente poder resistir a esses ataques, a esses falsos mestres, e resistir àqueles que nos perseguem. Jesus diz aí no versículo 15, eu vou dar para vocês as palavras de sabedoria para vocês poderem resistir. Qual é essa palavra de sabedoria? Qual é essa palavra verdadeira, meus irmãos? Não é nada novo. É a palavra que vocês têm na mão, que vocês têm no celular. É a palavra que Deus nos deu nas Santas Escrituras. É a palavra do próprio Jesus, que é o único meio para a gente chegar ao Pai e é o único meio para a gente resistir aos falsos ensinos que querem levar a gente para longe de Deus. Essa palavra, meus irmãos, é o centro da nossa fé, é o centro da nossa vida, é o centro da nossa igreja, e ela vem, tem uma passagem que diz que ela é como uma espada de dois gumes. O que significa a espada de dois gumes, a Bíblia? De um lado ela tem um gume que é a lei, que mostra para vocês e para mim o pecado. O outro gume, o outro lado da espada, é o Evangelho, que mostra que Deus perdoa o pecado em Jesus, que morreu por nós. Essa palavra, ela tem uma outra qualidade. Jesus disse, nunca passará. Os céus e a terra passarão, a minha palavra não passará. Então, meus irmãos, essa a primeira preparação para o fim do mundo, é a gente se agarrar na palavra. Nós vamos falar um pouquinho mais disso, junto com o
terceiro ponto, mas é nós nos agarrarmos à palavra verdadeira de Deus. E a segunda forma que Jesus nos prepara é dizendo assim: não tenho medo, confie nas minhas promessas. Não tenho medo. Aqui no versículo 9, ele diz assim: quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Claro que temos que lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Se não será logo, pode ser que não seja amanhã, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10, daqui a 1000. Mas ele diz: olhem os sinais, mas não tenham medo. E aí, a gente pode pensar assim, meus irmãos: poxa, para Jesus é fácil falar não tenho medo, né? Ele era Deus. Mesmo quando ele estava a caminho da cruz, ele já sabia que ele ia ressuscitar e voltar ao Pai, né? Ele era Deus, mas ele também tinha medo, porque ele era humano, né? Agora, veja, justamente porque ele era Deus e homem, ele é aquele para quem a gente pode olhar, colocar o nosso coração dele, olhar para as suas promessas de proteção e confiar. Porque se ele fosse só homem, não, mas ele é homem e Deus. Podemos confiar no que ele nos promete. Eu quero ler 3 versículos aqui de novo para vocês. Vejam: não se perderá um só fio da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando essas coisas começarem a acontecer, levando-se, fica de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Interessante, né? Jesus diz: olha, o fim está chegando, mas com o fim está chegando a redenção de vocês, né? A ressurreição final daqueles que creem em Jesus para a vida eterna. Então, por que nós podemos confiar nas promessas de Jesus? Porque Deus sempre cumpriu as suas promessas. Por exemplo, Jesus é o cumprimento das promessas de Deus de mandar um Salvador que veio ao mundo, né, para cumprir o seu plano de salvação e a obra da salvação. Aquela promessa que ele fez no começo do texto, ele diz: olha, ele estava lá no templo, né? O templo era muito bonito. E aí Jesus está vendo isso aqui? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Isso se cumpriu 40 anos depois. E até hoje não existe mais templo em Jerusalém. Nunca mais foi reconstruído. Tudo foi abaixo. Só tem um muro lá, né, que um pedacinho daquele muro eles acham que é da época de Jesus, né? O muro das lamentações. Mas fora isso, a promessa de Jesus se cumpriu. Não sobrou pedra sobre pedra daquele templo. É assim também, meus irmãos, a promessa de Jesus de salvação, de proteção, de perdão, de vida eterna, ela é firme. A gente pode confiar nessas promessas totalmente. Mesmo quando a gente passar por aflições, mesmo quando a gente passar por perseguições, porque essa promessa final que dele é muito bonita. Ele diz: olha, fiquem firmes de cabeça erguida, porque logo vocês serão salvos. Então, meus irmãos, essa é a segunda maneira que nos diz para a gente se preparar. Não ter medo, confiando nele, confiando que ele vai nos cuidar, como cuidou até aqui. Em terceiro lugar, nos dá um outro aviso, que é muito importante também, eu acho cada vez mais importante. Ele diz assim: olha, prepare-se, não se distraindo com as coisas do mundo, mas vigiando, orando e anunciando o Evangelho. Veja, como a gente não sabe quando Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, ou quando a gente vai ser chamado por Deus, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, a gente não sabe. Então a gente tem que estar sempre preparado. Por isso que Jesus diz aqui no final, que eu quero ler
novamente esse pedacinho para vocês, ele dá esse aviso, né? Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem todo o tempo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que possam estar de pé na presença do Filho de Deus. Meus irmãos, nós sabemos muito bem, cada um pode pensar aí na sua vida, né? Como o mundo, as tentações, os problemas, as dificuldades, os prazeres podem nos distrair e nos desviar do foco principal, que é Jesus e a sua salvação. Como é fácil de se distrair das coisas do reino de Deus. Veja, hoje nós temos tantas opções. Né? Um tempo atrás, se você, por exemplo, queria assistir um filme, ou você ia no cinema, você tinha que ligar a televisão. E tinha filme só em alguns horários. Né? Hoje você paga lá uma mensalidade, você pode ver filme a hora que você quiser. Você vê no celular, você pode assistir onde você quiser. E assim uma novela, qualquer coisa. Então, nós temos facilidade. Por um lado é bom, mas por outro lado é muito mais fácil a gente se distrair. E a gente perdendo com essas coisas e não perdendo nas coisas do reino de Deus. Ou as preocupações, né? Ou os problemas também nos distraem. Então, a vigilância e a oração têm que ser reforçadas, têm que ser diárias, têm que ser com muita atenção. Não algo que a gente faz só aqui no dia do culto, no dia do estudo bíblico, tem que ser sempre. Então, quais são as armas para vigiar? Palavra e oração. Palavra quer dizer a palavra de Deus, né? Essas são as armas. E elas têm que ser parte da nossa vida diária, especialmente onde? Lá na sua casa, na sua família. Individualmente, familiarmente. Ali é o primeiro lugar que a gente tem que orar e vigiar. Que ali também o diabo ataca. O que a gente tem para fazer isso? Ora, além da própria Bíblia, né? Tem várias versões, vários tamanhos, tem o celular, tem Bíblia até para ouvir, né? Bíblia em áudio. A gente tem muitos outros recursos. Vocês conhecem o Catecismo Menor, que ajuda a gente a meditar na palavra, estudar a palavra. Castelo Forte, 5 minutos com Jesus. A revista da igreja, Mensageiro Luterano, vai fazer agora, no ano que vem, se não me engano, 100 anos, acho que é. 100 anos já que ela é produzida todos os meses. Nós temos material para Luterano, meus irmãos. Ali vocês podem levar, ler, dar de presente. Material para Luterano na internet. Nós temos muitos outros materiais que a igreja nos fornece. Escrito, vídeos e áudio. Vamos ajudar a nos preparar para o fim do mundo. E junto com a leitura, com o estudo, a gente ora. Orando a Deus para agradecer, para pedir. Agora, o que mais que a gente faz, meus irmãos? Enquanto a gente está vigiando na fé, Jesus faz mais um pedido. Na verdade, nos dá uma tarefa, né? Nós aproveitamos enquanto ele está vigiando para mostrar o Evangelho de Jesus para as pessoas que ainda não sabem como vigiar, que ainda têm medo do fim do mundo, ou acham que é uma bobagem, ou estão totalmente perdidos nos seus problemas, nos seus pecados. Levar Cristo para essas pessoas. Jesus fala isso numa pequena frase aqui no texto, diz assim, isso, no versículo 13, vocês vão ser, olha o que ele fala, perseguidos, presos, ele diz, para que Cristo? Para que vocês deem testemunho. Para que vocês deem testemunho. Nós podemos dar testemunho sem estar preso. Eu prefiro não estar preso, né, para dar testemunho. Então veja as oportunidades que Deus nos dá.
Nos estudos em grupo, a gente está estudando a carta aos Filipenses, né? Vocês lembram como é que Paulo estava quando escreveu aquela carta? Preso e dando testemunho. Então Jesus diz: olha, vocês vão dar testemunho, né? Vão falar do meu amor. Como é que a gente dá testemunho? Palavras, folhetos, novamente, material da luterana, material na internet, vídeos, né, do pastor Leandro, de outros, estudos bíblicos. A luterana tem material para usar na internet também, né? O nosso comportamento no dia a dia, a nossa maneira de reagir, sendo sal e luz do mundo, como Jesus diz, né? E mostrar às pessoas uma coisa muito importante, que a gente não tem medo da morte nem do fim do mundo. Por quê? Porque nós falamos como Paulo fala. Para mim, viver é Cristo, morrer, se eu morrer, eu saio desse sofrimento, que eu vou para o céu. Eu não tenho medo, né, do fim do mundo nem da morte. Por quê? Porque nós temos Jesus em nosso coração. Então, meus irmãos, vamos levar as pessoas ao nosso redor esse Salvador, com o qual nós já estamos preparados para o fim do mundo. Vamos levar para as pessoas, usando as oportunidades que Ele dá para a gente no trabalho, na escola, na vizinhança, onde a gente estiver, usando os recursos que Ele nos dá, financeiros, o tempo, os dons, né? Os recursos da igreja, que eu já mencionei, enfim, tudo que Deus nos dá. E assim, meus irmãos, mais gente vai estar preparada para o fim do mundo. Mais gente poderá estar de pé, sem medo no dia do juízo, porque será salvo, porque está coberto pelo manto da justiça de Jesus. Aquele que é o único caminho, a verdade e a vida que leva ao céu. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu para preparar um lugar para mim e para vocês, e para muito mais gente, meus irmãos. Para lá nós temos a nossa pátria definitiva. Enquanto Ele não vem buscar a gente, não vamos ficar de braços cruzados. Ele nos prepara para o fim do mundo. E para nós estarmos preparados, nós temos que ter essas ações, né? Nos apegar na Sua palavra para não sermos enganados, não ter medo, mas confiar nas Suas promessas, e não nos distrair com as coisas do mundo, mas vigiar, orar e dar testemunho de Jesus. Vamos ficar firmes na palavra de Deus. Não nos cansar de fazer bem, como Paulo diz na epístola. Como diz o salmo que a gente leu hoje, né? Vamos louvar e cantar ao Senhor com alegria. Por quê? Porque Jesus prepara o caminho para nós para o céu e prepara a gente para o fim do mundo. Para a gente chegar então naquele dia e ali dizer: vocês são os benditos do meu Pai. Venham para o reino que está preparado para vocês. Venham viver com todos os salvos a vida eterna de alegria que eu preparei para vocês. E assim Jesus ajude cada um de nós a estar sempre preparados para o fim do mundo ou para quando Ele nos chamar para junto dele. Amém.